Pois bem, eu recebi um vídeo de um grupo no WhatsApp de amigos que falam sobre um rapaz que foi na Polícia Federal renovar seu passaporte e encontrou, nas lacunas, ao invés de completar pai e mãe, pediu para completar como genitor 1, genitor 2 e colocar o sexo do lado. Esse rapaz está bastante indignado no vídeo em relação a isso. E ele parece defender a família, acima de qualquer coisa, em suas palavras. E ele critica bastante a Polícia Federal por essa iniciativa. Pois bem, ao contrário, eu dou meu voto de confiança real à Polícia Federal. Eu acho uma iniciativa muito boa. Talvez a palavra genitor não seja melhor para representar isso. Não sei se há uma palavra na língua portuguesa que seja suficiente para fazer isso, que retrate isso com uma certa fidelidade e que seja razoavelmente justa com o atual momento que a humanidade vive. Mas, de qualquer maneira, foi uma iniciativa muito boa. A noção de família hoje tem que ser ampliada, não pode ser família pai e mãe. É muito estranho você imaginar que se um pai e uma mãe morrem, e um filho que seja maior de 18 anos, por exemplo, um filho de 22 anos, enquanto os filhos menores, que continuem mantendo a casa, que esse filho trabalhe, que mantenha a casa como um todo, aquilo não pode ser considerado uma família, porque família é pai, mãe e filhos. Não. Ao contrário, a família tem que ser entendida de uma forma muito mais ampla. Eu não consigo ver argumentos que não sejam de origem religiosos que justifiquem uma afirmação como essa. Principalmente porque o Estado tem que se preocupar não necessariamente com as relações entre as pessoas. O Estado não pode regular, por exemplo, como é que duas pessoas adultas podem fazer sexo. Isso foi, durante muitos anos, uma questão de extrema relevância. As pessoas, inclusive, presas por serem homossexuais, por exemplo. E não há lugar, então, para definir, uma vez que não se pode definir, não pode criminalizar a forma como duas pessoas têm sexo, você não pode também criminalizar ou marginalizar a forma com que uma família é criada. Como não há distinção econômica nessa situação, ou seja, essa família vai pagar impostos como qualquer outra família, então há de se ter os mesmos benefícios do governo, do Estado, que uma família formada por pai, mãe e filhos devem ter. Eles não têm nenhuma vantagem de impostos, nenhuma vantagem de qualquer natureza pecuniária. Então não há sentido em o Estado deixar de ajudar esses grupos familiares novos que estão se formando por uma simples distinção que vem de origem religiosa, extremamente dogmática. E eu gostaria de comentar certas coisas que esse rapaz falou que são relevantes. Ele falou em lógica. A lógica é de gerar vida e ter pai e mãe. Essa é uma lógica um pouco questionável. Quando você fala em lógica, a gente deve se ater ao que a lógica realmente é. A lógica ela parte de premissas consideradas verdadeiras e utiliza várias asserções lógicas, várias conclusões tomadas daquelas premissas consideradas verdadeiras, elas se chamam hipóteses, e a partir disso se conclui uma tese. Ou seja, você pode concluir algo verdadeiro de coisas que são verdadeiras. E precisa de homem e mulher para gerar uma vida. E que esse é o plano original de Deus. É uma coisa um pouco complexa a pessoa falar isso e defender essa ideia. Uma porque não precisa, na verdade, de um homem e uma mulher para gerar vida. Isso é errado. Você só pode defender isso no plano, no Brasil pelo menos, no plano legal e plano ético. Porque uma criança pode ser clonada e sem ter pai e mãe. Isso é possível. O único impedimento que é nisso são impedimentos éticos e legais. Nada além de coisas dessa natureza. Então é uma coisa bastante complicada. É uma questão religiosa, fundamentalista no meu ponto de vista. Você não pode considerar isso como uma verdade absoluta. Isso é um absurdo. Né? E achar que há uma destruição da família
Acho que é uma família muito mais destruída de um pai que bate nos filhos, na mulher, de forma imponderada, sai agressiva, fazendo sexo com sua esposa sem consentimento, coisas dessa natureza. Eu acho que isso é muito menos família. E eu vejo muitos casais homossexuais, tem inclusive casos na família, que para mim são bastante felizes, bastante naturais, e eu acho que eles teriam toda a condição do mundo de poder criar uma criança sem nenhum problema, uma criança extremamente saudável. E eles são saudáveis, na verdade, no caso que tem na família. E, na verdade, eu admiro eles por terem assumido isso e lutado contra todo mundo. Eu me atrevo a dizer, isso sem nenhum estudo, não fiz nenhum estudo no sentido, não verifiquei, que as pessoas que são homossexuais costumam ser mais produtivas, porque tem tanta pressão da sociedade contra elas que eles têm que ser melhor do que os outros para ter um lugar, uma posição no mercado de trabalho. Então, creio eu que em determinadas áreas eles são mais produtivos, inclusive. Né? O que eu vejo hoje no Brasil é uma tentativa de transformar o estádio laico num estádio de religião oficial, o que é um perigo muito grande. Seria uma regressão na história isso aí. É fácil você perceber que todos os estados que são de origem religiosa, eles têm uma certa dificuldade de desenvolvimento. E eu acho difícil encontrar um contra-exemplo nessa natureza. Os países passam a se desenvolver mais quando são democráticos e são laicos. É fácil perceber isso porque dentro da religião existe toda uma hierarquia. Em todas as religiões você tem uma hierarquia, você tem um líder, mais ou menos um líder supremo. E é muito ruim você regular a sociedade com um líder supremo religioso, porque são baseados em dogmas e não em discussões. E você não pode ir contra. Se você é contra, você é um criminoso. E isso é um pouco complicado. Todas as vezes em que o Estado foi governado por um grupo hierárquico, qual é o problema? Nossa história teve vários problemas na época que os militares estavam no poder. Eles são um grupo hierárquico, em que você não pode ir contra a vontade de um líder, de um comandante, por exemplo. Então isso não traz muita evolução na sociedade. É bastante importante perceber isso. Os grupos religiosos, eles são liderados e não pode ir contra a vontade desse líder supremo. De aceitar que é um plano original de Deus, de família, é uma coisa bastante complexa. O que seria um plano original de Deus? Quem disse esse plano original de Deus? É uma coisa interessante, no Arquivo X, uma série que passou nos anos 90, que era bem interessante, tinha um agente do FBI, que era o Mulder, e o Mulder falou uma frase bem interessante uma vez. Ele disse que se você fala com Deus, você está rezando. Se Deus fala com você está com esquizofrenia. Porque Deus não fala contigo. Então, para quem sabe qual é o plano original de Deus? Eu que sou ateu, por exemplo, tenho bastante dificuldade de aceitar uma ideia como essa, como um argumento como esse. O argumento é porque é o plano original de Deus. Então essas coisas têm que ser repensadas e feitas com bastante cuidado para não causar danos à sociedade que já foram extremamente traumáticos na história. A religião pode ser usada para isso, infelizmente. As mulheres já foram vítimas disso durante a Inquisição. Os negros foram vítimas disso durante a escravidão. Tudo muito baseado em premissas religiosas, em certas interpretações da Bíblia e da história que se pode estudar na Bíblia. Hoje em dia, isso se voltou contra os homossexuais. Então você coloca formas disfarçadas de preconceito, como definir família pedindo que eles façam parte de uma família. É uma forma. Então tem que ser feito com cuidado. E eu dou muito parabéns à Polícia Federal por essa iniciativa. Eu sou professor da Rede Federal de Ensino, então eu sou um servidor público. E eu acho que deveria ir pelo mesmo caminho. Quanto mais a gente diminuir, mais a gente aceitar o outro, nós vamos viver numa sociedade mais tranquila, mais harmonizada e mais feliz. Obrigado aí a todos.